Olá, nós iremos apresentar sobre o sistema capitalista, no qual ele está contido no módulo 2 do livro 3. Dentre os componentes presentes no nosso grupo, nós temos o Arthur Levi, o Augusto, a Juliana, o João Paulo, o Pedro de Holanda e o Thiago Amaral e eu, Yasmin Cristine. O termo capitalismo ele foi utilizado pela primeira vez no século XVIII. Definido por teóricos econômicos como um sistema que, além da economia, influencia também as esferas políticas e sociais. No século XIX, Karl Marx usou o conceito para criticar esse modelo, constatando com uma sociedade igualitária. Apenas no século XX, o capitalismo ele foi amplamente conhecido como o principal sistema socioeconômico da maioria dos países. E no século XXI, o capitalismo foi moldado pela globalização, intensificando o fluxo de capitais e mercadorias. Dentre suas principais características, a propriedade privada é uma delas, no qual a propriedade privada dos meios de produção, como terras, fábricas e empresas, a acumulação da capital resultante da obtenção de lucro, também nós temos o trabalho assalariado, que desempenha um papel central, pois é a força produtiva que gera lucros. Entretanto, essa dinâmica gera discussões sobre a desigualdade social e seus impactos políticos, econômicos e ambientais. As origens do capitalismo remontam a tempos anteriores à Idade Média, evoluindo ao longo dos séculos, como por exemplo o capitalismo primitivo, que antes do feudalismo já existia um esforço de enriquecimento e hierarquias sociais bem definidas entre nobres, militares, sacerdotes, artesãos e camponeses. Outro também é o feudalismo, que durante a Idade Média a relação entre servos e senhores feudais era a base de produção de riquezas, no qual o feudalismo ele já apresentava traços de acumulação, mas dentro de um sistema de submissão direta. Outro é a transição para o capitalismo, no qual a mudança do feudalismo para o capitalismo ela foi gradual, com diferentes ritmos entre regiões. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna trouxe transformações marcantes, como a Reforma Protestante, que impulsionou valores alinhados ao capitalismo, como o trabalho e o lucro. Mesmo com o avanço capitalista em 1917, o socialismo ele surgiu como oposição com a Revolução Russa, eventualmente abrangendo cerca de 1/3 da população mundial. Para Karl Marx, o capitalismo ele consiste em uma relação entre quem possui os meios de produção e aqueles que precisam vender sua força de trabalho. Ele também destacou o exército de reserva, compostos pelos desempregados, que pressiona para os baixos salários. Somente após 1979, com o declínio do socialismo, o capitalismo ele consolidou-se como sistema dominante globalmente. Entrando em outro tópico em relação ao liberalismo e as adaptações do capitalismo, o liberalismo econômico é uma das principais doutrinas capitalistas, no qual ele defende o livre mercado como motor de geração de riquezas. Pela lógica do liberalismo, a produção e o consumo eles seguem a lei da oferta e da procura. No entanto, esse modelo, em muitos casos, agravou desigualdades sociais e favoreceu o surgimento de oligopólios, grandes conglomerados que controlam setores inteiros da economia. A partir do século XX, ajustes do liberalismo foram necessários. As ideias keynesianas elas propuseram uma intervenção estatal em crises econômicas, como a Grande Depressão de 1929. Por meio da criação de empregos, estímulos ao consumo e o controle econômico, o Estado ele passou a desempenhar um papel ativo em momentos de instabilidade. Essas adaptações demonstram a flexibilidade do capitalismo, que se transforma para atender às necessidades de cada época. No entanto, essas mudanças também refletem os desafios recorrentes do sistema, especialmente na busca por um equilíbrio entre crescimento econômico, igualdade social e sustentabilidade. Capitalismo e desenvolvimento. Em escala global, o desenvolvimento da industrialização transformou o capitalismo. Em algumas de suas fases podemos perceber: mercantilismo, atividade comercial dos séculos XV a XVIII, na qual se comercializava açúcar, negros, rum, metais preciosos, madeiras e outros produtos. Indústria. Início com a Revolução Industrial na Inglaterra em meados do século XVIII, sendo marcada por intensa concorrência no século XIX. Financeiro. No início do século XX, consolidou-se uma fase do capitalismo marcada pela associação entre capital industrial e bancário, forte influência das bolsas de valores, lucros no mercado financeiro e operações de crédito. Surgiram oligopólios multinacionais e transnacionais, que estabeleceram fábricas em países subdesenvolvidos em condições favoráveis. Os Estados Unidos se destacaram como a maior economia mundial e principal representante do capitalismo.
informacional. A partir da década de 1950, com a terceira revolução industrial, o conhecimento e a tecnologia se integraram aos sistemas produtivos. No fim do século XX, o Vale do Silício destacou-se como polo tecnológico e o neoliberalismo influenciou a economia global. Avanços em redes de informação e transporte intensificaram o fluxo de pessoas e mercadorias, caracterizando a revolução técnico-científica informacional. Falando sobre estratificação social, a estrutura econômica destaca duas classes principais, proletariado e burguesia. A burguesia, surgida no feudalismo, controla os meios de produção e influência econômica, política e cultural. Ela se divide em mercantil, rentista e industrial, além de alta, média e pequena burguesia, sendo uma classe de difícil acesso. As moradias refletem a posição social de seus ocupantes. A distribuição das classes sociais varia por país, influenciada pela riqueza, renda e histórico de conflitos econômicos e mudanças na divisão internacional do trabalho ao longo dos séculos. Olá, hoje eu irei falar sobre os níveis de desenvolvimento, mas antes de começar é preciso entender os conceitos sobre o que é um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. Um país desenvolvido é quando tem-se crescimento econômico, avanços sociais e tecnológicos. Já um país subdesenvolvido tem desigualdade econômica, dependência de países ricos e uma baixa industrialização. Enquanto os países como Estados Unidos e Alemanha possuem uma alta tecnologia e uma forte economia, países como o Brasil, Chile e Argentina dependem da exportação de matérias-primas. Durante o período colonial, os países europeus exploravam suas colônias para acumular riquezas, o que os ajudou a se industrializar. E assim se foi criada a Divisão Internacional do Trabalho, mais conhecida como DIT, que é a forma como os países se organizam economicamente no comércio global. Ela determina o papel de cada país na economia mundial, onde países centrais ou desenvolvidos produzem bens industrializados, enquanto países periféricos ou subdesenvolvidos exportam matéria-prima. Isso criou uma relação de dependência econômica que se mantém até hoje. Com o passar do tempo, as nomenclaturas dos países sofreram diversas mudanças, e grande parte delas veio com o decorrer da Guerra Fria. Em 1949, Harry Truman, enquanto ainda governava os Estados Unidos, cunhou o termo país subdesenvolvido, que tinha dois principais objetivos, entre eles, promover o modelo econômico do país e conter o avanço do comunismo no mundo. Logo em seguida, em 1952, o economista, sociólogo e demográfico Alfred Sovey introduziu o conceito de terceiro mundo. Depois disso, houveram mais três mudanças, uma em 1965 por Yves Lacoste, trazendo o conceito de subdesenvolvimento, uma outra em 1973, onde surgiu a expressão países em desenvolvimento, e o último em 1980, onde Willy Brandt popularizou os termos Norte e Sul, enquanto Alan Reinald criava o conceito de centro e periferia. Todos esses termos serão melhor falados logo à frente na apresentação. Ao longo da história, diversas mudanças ocorreram no mundo, que afetaram todos os países. Entre elas, os acontecimentos mais importantes estão a globalização, a interdependência e, junto a essas duas novidades, vieram os novos blocos econômicos, como o BRICS, formado pelo Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas, além disso, essas alterações também trouxeram mudanças na classificação, pois hoje os países são classificados por fatores econômicos, políticos e geográficos. A interdependência entre esses países hoje em dia ocorre porque alguns países necessitam de produtos ou materiais que não são feitos em seu território. Um exemplo é o Brasil, que exporta produtos agrícolas para o mundo, mas depende da importação de tecnologias de países como os Estados Unidos, Japão e China. Ao longo da apresentação, nós podemos perceber que o desenvolvimento é um processo dinâmico e desigual, onde países que são mais desenvolvidos proporcionam uma melhor condição de vida para seus habitantes, devido à sua boa economia. Já países menos desenvolvidos deixam a desejar na qualidade de vida da sua população, onde muitas vezes famílias são vistas na vasta miséria. Muitos países
ainda enfrentam desafios econômicos e sociais para atingir um crescimento sustentável, mas nem todos têm condições para isso se tornar realidade. Meu nome é Augusto e eu vou falar um pouco sobre a divisão Norte e Sul, mais divisão Centro-Periferia. Bem, irei começar a falar sobre o determinismo geográfico e o clima temperado. O determinismo geográfico afirma que o clima tem um papel decisivo no desenvolvimento das civilizações. A ideia que o clima temperado, comum no hemisfério norte, favoreceu o crescimento das sociedades e economias mais avançadas. No entanto, essas explicações ignoram fatores históricos e sociais como o colonialismo e as estruturas de poder. Agora, sobre a divisão norte e sul, vai além da geografia física e reflete uma separação ideológica e econômica. Embora o norte abrigue a maioria dos países desenvolvidos, países como a Austrália, Nova Zelândia do Sul são exceções. A divisão está mais ligada à relação do poder e riqueza do que uma simples localização geográfica. A crítica ao determinismo geográfico destaca a simplificação excessiva das desigualdades globais. Ao focar apenas no clima, ele desconsidera os fatores históricos cruciais, como o colonialismo, que ajudaram a crescer as disparidades econômicas entre Norte e Sul. Essas desigualdades são muito complexas e profundas. E a linha Norte-Sul não é uma divisão geográfica real, mas um conceito ideológico que simplifica as desigualdades globais. Ela separa o mundo em países ricos e pobres, mas essa distinção é mais econômica do que geográfica, refletindo a disparidade no desenvolvimento e no poder global. Agora, a proposta do relatório Brand. Em 1980, popularizou o conceito de divisão Norte-Sul, simplificando as classificações do país de subdesenvolvidos e desenvolvidos. O relatório buscava mostrar a desigualdade global e sugerir soluções para melhorar as condições nos países mais pobres, mas suas propostas foram limitadas e não abordaram completamente as causas históricas dessa desigualdade. E com isso, o impacto da economia capitalista na divisão Norte e Sul reflete uma relação de poder em que países do Norte, com economias capitalistas avançadas, controlam os recursos financeiros e tecnológicos e industriais, já que os países do Sul permanecem dependentes e subdesenvolvidos. Essa desigualdade é uma consequência da história econômica, não apenas de sua localização geográfica. Meu nome é Arthur Levi e vim falar sobre a divisão centro-periferia, países emergentes e menos avançados. Divisão centro-periferia. Centro, países desenvolvidos ricos com forte industrialização e influência global. Estados Unidos, Japão, Europa Ocidental. Periferia, países pobres, dependentes e focados na exportação de matérias-primas. Grande parte da África e da Ásia. Semi-periferia, países em transição com economia e crescimento e industrialização moderada. Brasil, Índia e China. Norte e Sul, representam a desigualdade econômica global, com países do hemisfério norte mais desenvolvidos em contraste com os do hemisfério sul, geralmente menos desenvolvidos. Essa divisão reflete a desigualdade econômica e social no mundo. Agora eu vou falar um pouco sobre os países emergentes. São países em rápido crescimento econômico e maior integração global. Exemplos: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Caracterizam-se por atrair investimentos e ter uma economia industrial crescente e serem estratégicos no comércio mundial. Apesar disso, ainda enfrentam problemas sociais e desigualdades internas. Esses conceitos mostram como as desigualdades econômicas se organizam globalmente. O capitalismo nos séculos 20 e 21. A crise de 1929, conhecida como a Grande Depressão, teve início com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 28 de outubro daquele ano. Essa crise revelou o caráter cíclico do capitalismo, marcado por períodos alternados de expansão e recessão. Durante a expansão, a produção, os lucros e os empregos aumentam, impulsionados pela demanda e pelos investimentos. Porém, o crescimento desordenado e competitivo leva à superprodução quando a oferta supera a procura, provocando quedas nos preços e nos lucros. Isso inicia a fase de recessão, que traz desemprego, falências e redução do consumo.
esse ciclo recessivo se intensifica de forma cumulativa até que ocorra a retomada econômica. Nos anos de 1920, os Estados Unidos vivenciaram uma expansão significativa na produção industrial, especialmente no setor automobilístico. No entanto, os salários permaneceram estagnados, o que limitou o consumo e contribuiu para a crise. A quebra de 1929 desencadeou uma forte recessão global, afetando economias centrais e periféricas. Países como o Brasil, dependentes da exportação de produtos como café, sofreram gravemente com a diminuição da demanda internacional. O desemprego atingiu cerca de 30% dos Estados Unidos e na Europa, enquanto a recuperação econômica foi lenta, só alcançando os níveis pré-crise nos anos 1940. Além de ser uma crise conjuntural ligada ao ciclo de expansão e recessão, a Grande Depressão também foi uma crise estrutural, marcando o declínio do liberalismo econômico. Ela trouxe mudanças profundas, como maior intervenção do Estado na economia para regular mercados, criar empregos e estimular o consumo. Após a Segunda Guerra Mundial, um novo cenário socioeconômico emergiu, entre 1945 e 1970, conhecido como os 30 anos dourados. O crescimento econômico foi sustentado por políticas keynesianas que priorizavam o aumento do consumo e os gastos públicos. Houve avanços na estruturação de serviços públicos e na criação de políticas trabalhistas, que contribuíram para a estabilidade do emprego e da renda. O crédito facilitado incentivou o consumo de bens duráveis, enquanto a intervenção estatal com subsídios e incentivos fiscais, promoveu o desenvolvimento econômico. Nesse período, a produtividade industrial e agrícola cresceu rapidamente, mas o setor de serviço apresentou avanços mais lentos. Apesar disso, o equilíbrio entre produção e consumo proporcionou um crescimento robusto e crises econômicas mais curtas e menos intensas. Essas transformações consolidaram um modelo de economia mais estável, com ganhos sociais, ampliação do trabalho feminino e aumento do poder de compra da população assalariada. Crescimento pós-guerra, crise dos ares, 1927. O texto analisa a evolução do sistema capitalista desde os anos de 1980, destacando a fraca produtividade geral e o destaque do setor de serviços nesse período. Impulsionado pelas políticas neoliberais, a internacionalização econômica e os avanços tecnológicos aumentaram a competitividade, mas também geraram desemprego e demandaram mão de obra especializada. A nova divisão internacional do trabalho intensificou a desigualdade entre países centrais e periféricos, com empresas deslocando filiais para as regiões de mão de obra barata, mantendo fraco o crescimento social e ampliando o desemprego. Na década de 1990, a informatização avançou, atingindo o setor terciário e serviços públicos, enquanto políticas neoliberais e o fim do socialismo soviético fortaleceram o capitalismo globalizado. No século XX, crises econômicas como a de 2007 e eventos como a pandemia de Covid-19 evidenciaram a interdependência econômica global, com impactos sociais e econômicos mais severos nos países vulneráveis. A crise sanitária intensificou a desigualdade e ampliou o desemprego e a pobreza. O progresso tecnológico, apesar de aumentar a produtividade, agravou os impactos ambientais, como poluição e exploração de recursos naturais. O desenvolvimento concentrado dos países do norte mantém os países do sul em situação de pobreza, perpetuando desigualdades e instabilidades globais. Para enfrentar esses problemas, propõe-se alternativas como desenvolvimento sustentável, reorganização do mercado de trabalho e redução de jornada de trabalho. Movimentos sociais refletem essas desigualdades, mostrando a necessidade de analisar o capitalismo além da economia, incluindo seus impactos territoriais e sociais.